aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Ah, se a Fórmula 1 descobrisse Goiânia, ia ser bom demais! E o legal é que ia ser uma corrida boa nos dois traçados, né? Se fosse o traçado misto ia ser bom, ia ter vários desafios. Se fosse no até externo ia ser ainda melhor, né? Porque tem uma reta oposta enorme lá. Então imagina o jogo de vácuo, como é que ia ser legal. E eu, como goiano e fã da velocidade máxima, eu prefiro muito mais um anel externo. Eu acho que a Fórmula 1 ia se adaptar muito melhor, por causa dessa condição da reta oposta, né? A gente ia ter um jogo de vácuo tão bom que ia beneficiar muito o pessoal do pelotão intermediário. Como a curva depois é lá na frente, eles iam ter muito mais espaço para tentar alguma coisa. Agora eu tô falando aí que o pessoal, né, da Fórmula 1 precisa descobrir Goiânia, os ingleses já descobriram, né? Tem um canal chamado Mitsos no YouTube, que é sobre automobilismo virtual, que eles fizeram a simulação de carros da Fórmula 1 virtuais correndo em pistas ao redor do mundo, que a Fórmula 1 não corre normalmente, né? E uma dessas voltas virtuais foi do carro do Max Verstappen andando em Goiânia. Infelizmente ele só fez a simulação no traçado misto. Mas deu pra ver ali que no final da reta principal, o carro ia chegar a 341 por hora. Mas a entrada do misto a 316, porque eles iam ter que tomar cuidado para fazer o contorno ali do miolo. Então infelizmente ele não ficou sabendo como é que seria uma volta no anel externo. Mas ainda bem que aqui no R-Final a gente tem um engenheiro para dar uma noção pra gente. Como é que seria um acerto de um carro de Fórmula 1 para andar lá? Mais ou menos pressão aerodinâmica nas asas. O jogo de vácuo ia funcionar? Chega aí, Ricardo Arcuri! Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, a configuração de asa que nós veríamos para essa situação seria muito semelhante ao que nós vimos em Monza, que é a situação onde a Fórmula 1 roda com menos asa na temporada. Uma asa bem suave, com pouca geração de pressão aerodinâmica e muita liberdade para rodar mais rápido com baixo arraste. A velocidade provavelmente seria um pouco maior do que nós estamos vendo nos simuladores, tá? Provavelmente atingiria 100 vácuo em torno de 340, 345 km por hora, que é muito parecido com o que nós vemos em Monza. Para o jogo de vácuo entre os carros, bom, na verdade eles orariam muito tempo atrás um do outro, né? Já que é o trecho grande de reta que você tem e pouca curva que se faz, vale a pena você andar realmente um atrás do outro, pensando em aproveitar o vácuo da frente para tentar uma ultrapassagem ou até mesmo conseguir se manter na situação, até mesmo pensando em economia de combustível também. E já que você não tem muita curva, o air shower, que é o ar turbulento que sai do carro da frente e influencia o carro que está atrás, pouco faria efeito por causa dessas poucas curvas, tá certo? Mais ou menos dessa forma que aconteceria. Muito parecido sim com o que vemos no kit de Super Speedway dos Indy, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Tá, e todos os sensoriais foi uma grande corrida. Só que eu acho que um pessoal tipo Tsunoda, Alonso, Ocon não iam ter muita paciência para chegar lá na frente e decidir a hora de ultrapassar, né? Eles iam tentar logo no começo da reta, logo na lombadinha. O Tsunoda a gente não fala muito aqui no podcast não, mas ele em Imola, que é uma pista que não é tão rápida assim, ele ganhou 10 posições na corrida só. Só não ganhou mais que rodou numa relargada, mas é um cara muito bom de ultrapassagens. Com uma pista rápida daquele jeito, ele ia dar um show, na minha opinião, né? O Sérgio Pérez ia ser outro, cara. Se naquela corrida de saquinha ele usou e abusou, imagina num retão igual o Goiânia. Ia pôr por dentro até cansar. E assim, eu acho que nem ia chegar, nem esperar chegar na curva, né? No meio da reta, ele, depois da lombadinha, ele já colocar por dentro pra passar. E aquele lado da direita lá ia ser sempre dele. Do tipo, quem quer se virar pra passar, que se vira por fora. Que aquele lado é meu. Para defender a posição é a mesma coisa, ele ia arrumar um jeito de defender, inclusive fechando lá direito. Inclusive depois do GP da Turquia, né, saiu na internet uma piadinha, se você procurar no Google agora, mexicano, mestre da defesa, aparece a foto dele por causa daquela posição que ele defendeu contra o Hamilton na Turquia. Vou te contar, é muita criatividade. A gente tá falando aqui de muita velocidade, né, mas vamos lembrar a mesma coisa que a gente lembrou de Sakir, né, anel externo não é oval. Tem que chamar uma redução de marchas forte para fazer as curvas, já que o ângulo tem uma tangência acentuada. Então tem que se preocupar em frear e fazer um bom contorno de curva, igual o contorno de um circuito misto mesmo. Mas como eu nunca aceitei num carro de corrida na vida, eu não sei quantas marchas um carro de Stock Car diminui para fazer uma tomada daquela. E se um carro de Fórmula 1 corresse lá, não sei quanto de dificuldades iam ter para frear depois da retona daquela. Mas eu conheço um cara que pode responder essas perguntas pra gente. Ele foi campeão da Sprint Race em 2020, e agora em 2021 corre a temporada inteira da Stock Light, que é a divisão de acesso da Stock Car, e já chegou a largar na Stock Car principal nesse ano lá em Goiânia. E a parte mais legal é goiano como eu. O microfone é todo seu, Rafael Teixeira. Fala galera do R-Final.
aqui. Hoje nós vamos falar sobre anel externo. Eu tive a experiência esse ano de andar em 2 circuitos externos, Curitiba de Stock Light e em Goiânia de Stock principal. São 2 circuitos maravilhosos, 2 circuitos que eu tenho um carinho e um apreço muito grande. Infelizmente vamos perder Curitiba no final da temporada, vamos perder Curitiba para iniciativa privada, vão ser construídos edifícios lá. É um negócio que me chateia bastante, né? Mas é um autódromo que me trouxe muitas alegrias. E tive a oportunidade pela primeira vez de correr no externo, lá em Curitiba. Não havia feito essa corrida ainda. Mas é uma pista fantástica que não merecia ter esse fim. Mas falando de freadas, de redução de marcha, elas têm características bem parecidas quando se trata de externo, porque tem a freada do S de baixo em Curitiba que a gente usa segunda, e em Goiânia tem a freada da zero onde a gente usa segunda também. Então descemos 4 marchas, chegamos de sexta, colocamos segunda nessas 2 curvas. E a 1 de Goiânia e a Vitória de Curitiba também temos a mesma característica, onde descemos 3 marchas, feita de terceira. Então são curvas bem parecidas. A corrida fica bastante equilibrada, porque a gente tem que mexer no acerto do carro, tem que zerar a convergência, zerar a cambagem, mas também temos que pensar na freada. Então fica ali um meio termo, né, entre um circuito oval e um externo e um misto. A gente tem algumas características de misto, então a gente precisa trabalhar algumas opções. Sobre Fórmula 1, a dificuldade que o Fórmula 1 sofreria em Goiânia, eu acredito que nenhuma, pois são carros com sistemas de freios fantásticos, arrefecimento e todo esse processo. Então eu acho que seria uma corrida bastante equilibrada, porque essa opção de oval e externo traz mais equilíbrio para a corrida, mais disputa, porque o acerto é meio parecido, né, para todo mundo. Então eu acho que a gente merecia isso, acho que merecíamos aí, eu como goiano, o pessoal da R-Final, o Natan, acho que a gente merecia essa opção aí, né, de ter uma corrida de Fórmula 1 em Goiânia, já que o Brasil já recebeu em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, tantas provas da Fórmula 1, Brasília na sua prova inaugural do autódromo. Então gostaríamos muito de ter essa oportunidade um dia, né, galera? Então, eu, Rafael Teixeira, quero deixar meu agradecimento aqui pro pessoal do R-Final. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Que isso, Rafael, valeu. Um prazer é todo nosso, rapaz. E até completando aqui o que ele falou, né? Um carro de Fórmula 1 não teria dificuldade nenhuma. E isso porque a resposta do freio é muito rápida. O Fórmula 1 é o carro mais desenvolvido do mundo. Então assim, mesmo vindo uma retona daquela, não precisa ficar olhando as placas até chegar na última placa até o final. Pode acelerar tudo na última placa, dar um toque no freio que vai diminuir as margens que ele precisa para fazer o contorno. O do Stock Car não, vai chegando no final da reta e vai começando as placas, você tem que ir freando devagar e mostrando ali a habilidade da diminuição de marchas para você poder fazer a freada e aí depois se concentrar no contorno da curva. E aí nesse processo que começa a crescer as marchas de novo, né? Depois, na hora do contorno da curva, vai começando a colocar as terceira, quarta, quinta, para já começar a pensar em dar um gás na reta. São 2 carros de potências diferentes, né? Então não dá para fazer muita comparação assim, porque são performances diferentes. Essa conclusão que eu tô dando de subida de marcha é da minha experiência baseada no jogo Gran Turismo Sport que eu jogo do câmbio automático lá no PS4. E também de algumas observações que eu vejo nas corridas. O Rafael acho que vai saber explicar isso melhor na outra vez que ele aparecer aqui. Mas voltando aqui pro meio do nosso Automobilismo Virtual, né? Esse mesmo canal Mitsos, ele fez uma perspectiva também de como seria um carro de Fórmula 1 andando no anel externo de Interlagos. Que, aliás, existe até hoje, ele só não é usado mais por causa da reforma do circuito, que foi há 30 anos. Mas até hoje a curva 1, curva 2, curva 3 ainda estão lá. E se juntam com a junção, a curva do café e a reta principal, que fazem parte do traçado da Fórmula 1 atual. Então aquele anel externo podia ser bem usado hoje, né? Na simulação que eles fizeram lá no canal, usando um carro da Alonso desse ano lá da Alpine, eles chegaram a 342 na reta oposta antiga, com a asa móvel aberta, mas sem estar no vácuo, que já é um sinal de pista de alta velocidade boa. Ali com aquele acerto de asa menor, igual o Arcuri falou em Goiânia, ia dar um resultado de velocidade bem rápida, principalmente no vácuo. Mas o interessante dessa pista, além da velocidade, são as mudanças de elevação, né? Você tem as curvas em descida, que são a 1, 2 e a 3, e tem a subidona da junção e o café.
E mesmo com tudo isso, a simulação lá do Mitsos deu 36 segundos. Bom, como eu não sou um especialista para falar isso, que eu nasci em 95 e a pista foi reformada para receber o GP do Brasil de 90, eu tenho que chamar um cara que frequenta Interlagos desde pequenininho. Eu tô falando do nosso amigo lá da High Speed TV, Pedro Rodrigo. Fala, galera do podcast R Final. Um abraço aí, Natan, que me chamou aqui para responder algumas perguntas para você. Quanto ao traçado, Interlagos não é o único com elevações, mas elevações extremas, sim, ele é o único hoje na Fórmula 1, mas temos outros que têm essas mudanças de elevações, né? Mas acho que o mais importante seria se reformasse o anel externo em Interlagos, né? Os melhores pontos para mim sempre foram ali a curva 1 e curva 2, que você faz flat. A gente brincava muito que se o piloto errasse, caía dentro do kartódromo, né? O que aconteceu algumas vezes, por sinal. Muitos pilotos ainda gostam da curva 3, né? Para fazer uma ultrapassagem, tudo. Mas eu acho que a Fórmula 1 não cabe mais nesse circuito do anel externo em Interlagos. Quem serve para esse circuito seria trazer uma etapa da Indy para o Brasil. Olha aí, ó. Você conseguiria fazer duas provas, tanto Fórmula 1 quanto Fórmula Indy, no mesmo circuito, não usando o mesmo traçado, como aconteceu em Indianápolis, né? Indianápolis que tem o seu anel externo, que já foi usado também pela Fórmula 1 nos anos bem passados aí do último século, né? E vale lembrar também, né, para quem não conheceu o anel externo de Interlagos, o anel externo Interlagos na década de 90 tinha duas corridas de longa duração, que era 1.000 milhas brasileiras e também os 500 quilômetros de Interlagos. E essas provas, para serem diferenciadas, a 1.000 milhas usava o circuito completo, enquanto o 500 quilômetros utilizava ali o anel externo, proporcionando aí grandes pegas no anel externo. Então era muito legal ver isso. E é isso aí. Eu faço votos que reformem, porque eu acho que é mais uma pista. A Stock Car iria usar fácil em algumas etapas, outras categorias também. Então vale aí a Prefeitura de São Paulo pensar em revitalizar ali para a gente poder voltar a usar, tá certo? Galera, obrigado aí todo mundo. Se inscreve lá no nosso canal lá do YouTube, o High Speed TV. Vários vídeos, programas ao vivo e também as transmissões aí, tá certo? Valeu, Natan, valeu todo mundo do R Final aí, tá certo? Até mais, galera. Tchau, tchau. Rapaz, eu acho que não é uma má ideia não. Se a Stock Car voltasse com aquele traçado antigo de Interlagos, ia dar muito sucesso, né? Com todo esse jeito que Interlagos proporciona, porque de ser um anel externo com várias características diferentes, né? Um anel externo com flat, com inclinação, com subida. Só que eu acho que o único ponto negativo disso tudo é que um carro de Stock Car é muito maior em largura do que um carro de Fórmula 1, né? Então eles dividirem espaço na curva 1, 2 e 3, iam ter que forçar muito mais espaço para tentar alguma coisa, mais nada que um empurrãozinho ou outro não resolva, né? Principalmente na corrida de Stock Car, que é literalmente porta com porta, em qualquer lugar do mundo. E aquela reta oposta antiga dá 900 metros de extensão. Então assim, um three-wide para a curva 3 não é impossível, né? Aquela linha de 3 carros lado a lado. Teve em Goiânia, porque não vai ter em São Paulo. E aquela curva 3, ela tem 2 pontos para fazer. Tem o pessoal de dentro, que pode se dar muito bem, e tem uma linha boa por fora, que podia privilegiar o pessoal que quisesse tentar alguma coisa diferente. Assim, criar uma segunda linha já para fazer a curva e tentar alguma coisa também na subida da junção, né? Fazer uma alternativa para continuar lado a lado. Isso, vendo no circuito, é uma característica bem viável que podiam fazer. Ele falou ali da saída do kartódromo, da curva 2, né? Que o piloto podia cair lá dentro. Essa de o piloto ter caído lá dentro, eu nunca ouvi falar dessa história, mas já ouvi falar que os pilotos faziam ali a curva 2 mirando a caixa d'água da saída do kartódromo. Coisa que o Ricardo Landim, youtuber, mostrou na volta que ele fez em Interlagos de carro. Volta real, que ele usou o carro de passeio para andar ali no que tinha restado do circuito. Desse tipo de tangência eu não duvido não, principalmente nas corridas de Fórmula 1 ali, que tinha uma alternativa de usar a linha de fora para entrar bem na reta oposta. Devia ser uma coisa dessas aí para ganhar mais tempo.
Mas a gente vai ter que descobrir. Um dia eu quero ir lá pra ver isso, como é que era o traçado antigo, como é que é o traçado novo. E aí eu poder passar mais informações desse circuito que é o circuito que a Fórmula 1 corre no Brasil, né? E que tem essa grande importância. E se você não ouviu um podcast aí que a gente fez no ano passado, em outubro do ano passado, lá sobre o circuito antigo de Interlagos, vai dar uma olhada lá. É o podcast número 27. Tem o título Interlagos, que saudade de você. Eu contei algumas histórias do circuito misto antigo e contei com a participação também do meu amigo Daniel Balsa, que contou as experiências dele como torcedor do GP do Brasil. Além desse lado jornalista dele, que ele tem lá no perfil da Fórmula Indy Oficial, e na Virtual Challenge, vale a pena ouvir também o podcast que ele contou um pouco da experiência como rato de arquibancada, que eu carinhosamente apelidei ele. Mas por hoje eu fico por aqui. Não esquece de seguir o meu Instagram, @NatanRFinal, para ficar de olho nos stories e também no feed, de acompanhar o nosso podcast semana que vem. Semana que vem tem Fórmula 1 nos Estados Unidos, então fique ligado, até a próxima e um grande abraço!